Marighella. Você deve ter ouvido falar esse nome algumas vezes nos últimos dias. Esse é o título do filme dirigido por Wagner Moura que acaba de ser lançado no Festival de Berlim. A obra é baseada na vida do baiano Carlos Marighella. Mas quem exatamente é esse sujeito e por que ele desperta tanto amor e ódio? Marighella era um estudante de engenharia civil da Escola Politécnica da Bahia, quando em plenos anos 30, inteiramente convencido da superioridade intelectual do marxismo, decidiu largar os estudos e se tornar militante em tempo integral do Partido Comunista Brasileiro. Nele, combateu a ditadura de Getúlio Vargas, foi preso por subversão e torturado, solto pelo regime e eleito deputado federal constituinte, quando acabou cassado. Nos anos seguintes, ainda ativista, Marighella passou uma temporada na China de Mao Tse-tung, onde conheceu de perto a Revolução Cultural, antes de embarcar para Cuba, no coração do castrismo, onde aprendeu tudo o que precisava sobre a luta armada. É inteiramente influenciado pelos acontecimentos políticos nesses dois países que Marighella decide voltar ao Brasil em plena ditadura militar e fundar o grupo Ação Libertadora Nacional, responsável, entre outras coisas, pelo sequestro do embaixador americano Charles Zabrak, em 1969. É nesse mesmo ano, aliás, celebrado como principal comandante da Guerra Revolucionária na América do Sul, considerado pela CIA o sucessor de Che Guevara, que Marighella lança sua obra mais conhecida, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, antes de morrer em 4 de novembro, vítima de 4 tiros em uma emboscada policial na Alameda Casa Branca, na cidade de São Paulo. Nos anos 70, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano se tornou um cânone da luta contra um regime de exceção de direita em defesa da instauração de um regime de exceção de esquerda. Nele, Marighella defendeu táticas de guerrilha como o assassinato de pessoas, o preparo de bombas molotov, granadas, minas e artefatos de destruição caseiros, a falsificação de documentos, o sequestro de residentes ou turistas norte-americanos, além de assaltos, greves e ocupações e técnicas de sabotagem contra a economia do país, a produção agrícola e industrial e os sistemas de comunicação e transporte. O plano era complexo. Sequestrar o Estado brasileiro assassinando chefes e assistentes das Forças Armadas e da Polícia e expropriar os recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas latifundiários e imperialistas. E para conquistá-lo, Marighella não teve o menor receio de defender explicitamente o terrorismo. No Mini Manual, ele afirmou que o ato do terrorismo, fora a facilidade aparente na qual se pode realizar, não é diferente dos outros atos da guerrilha urbana e ações na qual o triunfo depende do plano e da determinação da organização revolucionária. É uma ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e sangue frio. Ainda que o terrorismo geralmente envolva uma explosão, há casos no qual pode ser realizada a execução ou incêndio sistemático de instalações, propriedades e depósitos norte-americanos, fazendas, etc. É essencial assinalar a importância dos incêndios e da construção de bombas incendiárias como bombas de gasolina na técnica de terrorismo revolucionário. Outra coisa importante é o material que a guerrilha urbana pode persuadir o povo a expropriar em momentos de fome e escassez, resultados dos grandes interesses comerciais. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. Marighella não tergiversava. O objetivo por trás do manual, longe da restauração da democracia no Brasil, era indiscutivelmente a construção de uma revolução socialista. Para o guerrilheiro, a revolução é um fenômeno social que depende dos homens, das armas e dos recursos. As armas e os recursos existem no país e podem ser tomados e usados, mas para fazer isto é necessário contar com homens. Sem eles, as armas e os recursos não têm nem uso nem valor. Este é um núcleo doutrinado e disciplinado com uma estratégia de longo alcance e uma visão tática consistente com a aplicação da teoria marxista, dos desenvolvimentos do leninismo e castro-guevaristas, aplicados às condições específicas da situação revolucionária. Este é o núcleo que dirigirá a rebelião à fase de guerra de guerrilha. Com a sua morte, Marighella se tornou uma lenda das lutas de esquerda no Brasil. Em 2009, Lula o chamou de herói. Em 2012, Caetano Veloso o homenageou com a música Um Comunista, a faixa mais longa do álbum Abraçaço. No mesmo ano, os Racionais MCs lançaram a canção Mil Faces de um Homem Leal, eleita a melhor música brasileira do ano pela revista Rolling Stone Brasil, além de clipe do ano no VMB 2012. Nela, o rapper Mano Brown canta: O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para
para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Marighella foi desses personagens típicos do subdesenvolvimento latino-americano. E sua história é amplamente romantizada como a de um herói mulato genuinamente nacional. Um produto do humanismo comprometido com a demolição dos estados totalitários, defensor dos fracos e oprimidos, quando tudo o que pôde oferecer ao mundo foi a apologia ao terrorismo, a defesa de ideias econômicas inegavelmente catastróficas, a atuação junto a alguns dos maiores genocidas do século XX e uma tentativa fracassada de constituir uma ditadura de esquerda no Brasil, apelando para assassinatos, sequestros e assaltos à mão armada. E nada disso é uma opinião, matéria de ranço ideológico. Como ele mesmo escreveu sobre a sua organização terrorista, a Ação Libertadora Nacional, em agosto de 1969, 2 meses antes de morrer, os dirigentes de nossa organização não podem provir de eleições. Os dirigentes surgem da ação e da confiança que despertam pela sua participação pessoal nas ações. Todos nós somos guerrilheiros, terroristas e assaltantes e não homens que dependem de votos de outros revolucionários ou de quem quer que seja para se desempenharem do dever de fazer a revolução. Ao fim, o mito do bandido romântico não é nada mais do que isso, um mito. Marighella foi um homem de seu tempo, influenciado por uma literatura ruim, capaz de se indignar com coisas erradas defendendo práticas e ideias ainda piores. Todo o seu descontentamento com as iniquidades e injustiças do mundo gerou apenas um personagem impiedosamente violento e contraditório, capaz de causar dor e sofrimento a pessoas inocentes, como a família Charles Elbrick. O mito em torno de seu nome só sobrevive graças a uma profunda ignorância, típica da nossa má formação intelectual, que ainda confunde indignação estéril contra a pobreza com defesa de grandes ideias, luta contra a ditadura com conservação da democracia, indignação ante as imoralidades do Estado com fibra política moral. A lenda, no entanto, não sobrevive ao menor escrutínio dos fatos. Aos olhos da história que não se deixa contaminar com as propagandas ideológicas, longe das obras de ficção compromissadas com a manutenção do que há de mais atrasado no nosso pensamento contraditoriamente progressista, o ícone é apenas mais uma marca fashion daqueles que lutam em nome das ideias inférteis. Este é exatamente Carlos Marighella, um expoente da nossa miséria.